Todo início de ano costuma trazer uma expectativa quase automática. A ideia de que algo vai mudar simplesmente porque o calendário virou. Novos planos, novas metas, uma sensação difusa de recomeço. Mas na prática, a passagem do tempo não altera comportamento, decisões ou direção de vida por si só. O ano muda, os padrões, nem sempre. Isso não acontece por falta de capacidade ou esforço. Acontece porque a maior parte das escolhas humanas é guiada por continuidade. Há hábitos, narrativas internas e formas de reagir que se mantêm estáveis ao longo do tempo, mesmo quando existe intenção consciente de mudança. E sem revisar essa base, datas acabam funcionando mais como referência simbólica do que como ponto real de transformação. Por isso, antes de projetar expectativas sobre o que um novo ano pode trazer, talvez seja mais útil observar o que permanece igual. Não como crítica pessoal, mas como exercício de lucidez. Porque anos se repetem menos por falta de oportunidade e mais por falta de revisão dos próprios padrões. Este vídeo não é sobre motivação, previsões ou promessas de virada rápida. É sobre entender por que alguns ciclos parecem apenas continuar, e o que precisa ser compreendido para que um ano novo não seja apenas a repetição silenciosa do anterior. Bloco 1. Uma das razões mais comuns para a sensação de que os anos se repetem está na forma como muitas pessoas lidam com expectativa. Existe uma tendência de projetar no futuro a solução para desconfortos que já estão presentes agora. A lógica costuma ser simples. Quando tal fase chegar, melhora. Quando virar o ano, tudo se reorganiza. Isso cria alívio momentâneo, mas raramente produz mudança concreta. Projetar esperança no futuro não é, por si só, um problema. Em alguns momentos, isso até ajuda a atravessar períodos difíceis. O ponto é quando essa projeção substitui a observação do presente. Quando a expectativa vira a estratégia principal, a atenção deixa de estar no que pode ser ajustado hoje e passa a depender de algo externo ou futuro. Com o tempo, isso gera um ciclo previsível. Cria-se expectativa, o tempo passa, pouca coisa muda estruturalmente e surge frustração. Não necessariamente porque faltaram oportunidades, mas porque o foco permaneceu fora daquilo que realmente sustenta mudanças, decisões, postura, interpretação das experiências. Outro efeito desse mecanismo é a passividade sutil. Sem perceber, a pessoa passa a aguardar condições ideais para agir. Mais motivação, mais clareza, mais segurança. Só que essas condições raramente aparecem completas. Na maioria das vezes, elas se constroem durante o próprio movimento, não antes dele. Por isso, quando um ano novo chega carregado de expectativa, pode ser útil inverter a direção da pergunta. Em vez de "o que esse ano vai trazer?", observar "o que continuo delegando ao tempo?", se abre. Essa mudança de foco costuma trazer mais responsabilidade, mas também mais autonomia. Não elimina incertezas, nem garante resultados imediatos, mas reduz a tendência de esperar que a mudança venha de fora, e isso já altera a forma como um ciclo começa a ser vivido. Quando se fala em anos que parecem iguais, é comum associar isso à falta de oportunidade, azar ou circunstâncias externas. Mas na maior parte das vezes, a repetição nasce em algo mais simples e mais próximo. A continuidade dos mesmos padrões de comportamento. Isso aparece na forma de decidir, reagir, priorizar e interpretar situações. Pequenas escolhas repetidas diariamente tendem a produzir resultados previsíveis ao longo do tempo. Não porque exista destino fixo, mas porque comportamento consistente costuma gerar consequências igualmente consistentes. O ponto mais delicado é que esses padrões raramente são percebidos como padrões. Eles passam a ser vistos como jeito de ser, realidade da vida, ou até inevitável. E quando algo é percebido dessa forma, deixa de ser questionado. A repetição então se torna natural, quase invisível. Outro aspecto importante é que mudanças externas não necessariamente interrompem esses padrões. Trocar ambiente, rotina ou contexto pode gerar sensação inicial de novidade.
Mas se a forma de reagir continua a mesma, os resultados tendem a se reorganizar em direções semelhantes. O cenário muda, a lógica interna permanece. Isso não significa que tudo depende exclusivamente da pessoa ou que fatores externos não influenciam. Influenciam sim. Mas a maneira como cada um responde a esses fatores costuma ter impacto significativo na continuidade dos ciclos. Perceber padrões não resolve tudo imediatamente, mas muda a qualidade da observação. Decisões começam a ser feitas com mais consciência, reações ficam menos automáticas e a repetição deixa de ser completamente invisível. E muitas vezes, é nesse ponto que um ano começa a se diferenciar do anterior. Não por grandes eventos, mas por pequenas mudanças sustentadas no comportamento. Existe um fator menos visível por trás da repetição de padrões: a forma como cada pessoa se percebe. A identidade interna, aquilo que você acredita ser, esperar de si e considerar possível, influencia decisões muito antes de qualquer análise racional acontecer. Se alguém se enxerga como alguém que precisa evitar erro a todo custo, tende a agir com cautela excessiva. Se se percebe como alguém que sempre dá um jeito, pode assumir responsabilidades além do necessário. Essas percepções não surgem do nada, são construídas ao longo do tempo, a partir de experiências, interpretações e repetições. O ponto é que, uma vez consolidada, a identidade busca coerência. Existe uma tendência natural de agir de acordo com essa narrativa interna, mesmo quando ela já não corresponde ao momento atual. Não por teimosia, mas por familiaridade. O conhecido parece mais seguro do que o novo, ainda que o novo seja mais adequado. Isso explica por que metas diferentes nem sempre geram resultados diferentes. A pessoa até define novos objetivos, mas continua tomando decisões alinhadas à mesma autoimagem. Sem perceber, preserva a lógica que sustentava o ciclo anterior. Identidade também não se transforma apenas por decisão pontual. Ela se reorganiza gradualmente, à medida que novas experiências são integradas e antigas referências perdem força. Tentar acelerar esse processo pode gerar sensação de instabilidade ou incoerência interna. Compreender esse mecanismo não serve para rotular ou limitar. Serve para trazer clareza. Porque quando a forma de se perceber começa a ser observada com mais lucidez, escolhas deixam de ser totalmente automáticas. E isso abre espaço para ciclos menos repetitivos, mesmo que a mudança externa ainda leve tempo para aparecer. Existe uma expectativa difundida de que mudanças importantes deveriam acontecer rapidamente. Decide-se algo, cria-se motivação, toma-se uma atitude e espera-se resultado proporcional no curto prazo. Essa lógica funciona para tarefas objetivas. Mas quando o assunto envolve comportamento, identidade ou direção de vida, a dinâmica costuma ser diferente. Processos humanos não são instantâneos porque envolvem integração. Não é apenas fazer diferente, é sustentar o diferente ao longo do tempo até que ele se torne natural. Isso inclui revisão de hábitos, adaptação emocional, reorganização de prioridades e, muitas vezes, tolerância a fases de incerteza. Quando essa etapa intermediária não é considerada, surge ansiedade. A pessoa percebe necessidade de mudança, age inicialmente com intensidade, mas se frustra ao não ver resultados imediatos. E essa frustração pode levar a duas reações comuns: desistência precoce ou tentativa de soluções rápidas que não resolvem a base do problema. Outro fator é a pressão cultural por velocidade. Existe uma valorização constante de eficiência, resposta rápida e evolução contínua. Isso cria a impressão de que processos mais lentos indicam falha ou atraso, quando, na verdade, muitas mudanças profundas simplesmente exigem maturação. Respeitar o tempo de processo não significa passividade. Significa alinhar expectativa com realidade. Algumas mudanças acontecem rápido. Outras precisam de continuidade e consistência. Reconhecer essa diferença reduz a cobrança desnecessária e aumenta a chance de transformação estável. E quando o tempo do processo é respeitado, a sensação deixa de ser de atraso e passa a ser de construção.
Isso muda a experiência interna da transição, mesmo antes de qualquer resultado externo se consolidar. Existe uma tendência muito comum de tentar começar fases novas sem realmente concluir as anteriores. Muda o ano, muda o planejamento, às vezes até muda o ambiente. Mas certas questões internas permanecem abertas. E quando isso acontece, o novo ciclo acaba carregando elementos do antigo, mesmo sem intenção. Encerrar um ciclo não significa apagar o passado nem desconsiderar o que foi vivido. Significa reconhecer quando algo já cumpriu sua função e não precisa continuar orientando decisões. Pode ser uma forma de pensar, uma expectativa, um papel assumido por muito tempo, ou até uma narrativa interna que já não representa quem você é hoje. Quando esse encerramento não acontece, surge uma espécie de continuidade invisível. Situações diferentes começam a produzir sensações parecidas, decisões seguem padrões conhecidos, e a impressão é de repetição. Não necessariamente porque nada mudou externamente, mas porque a referência interna ainda é a mesma. Outro ponto importante é que encerramentos raramente são instantâneos. Muitas vezes, envolvem compreensão gradual, revisão de interpretações e aceitação de limites. Forçar um recomeço sem essa integração pode gerar entusiasmo inicial, mas também instabilidade depois. Nem todo mundo encerra ciclos no mesmo ritmo. Algumas pessoas entram em um novo ano já com sensação de fechamento interno. Outras ainda estão elaborando experiências recentes. Isso não indica atraso, indica tempos diferentes de assimilação. Antes de focar exclusivamente no que precisa começar, pode ser útil observar o que já terminou, mas ainda está sendo sustentado por hábito ou expectativa. Essa percepção tende a reduzir peso desnecessário e evita que o próximo ciclo seja apenas continuidade automática do anterior. Grande parte das decisões do dia a dia não é tomada de forma totalmente consciente. Elas seguem padrões já estabelecidos, formas habituais de reagir, interpretar situações, lidar com pressão ou tomar decisões rápidas. Isso é natural. O piloto automático existe justamente para economizar energia mental. O problema começa quando esse mesmo mecanismo passa a orientar áreas que exigiriam mais presença e reflexão. A pessoa acredita que está decidindo livremente, mas muitas vezes está apenas repetindo respostas antigas. E quanto menos percebido esse processo, maior a tendência de repetição ao longo dos anos. O piloto automático costuma se apoiar em experiências passadas, crenças consolidadas e narrativas internas que se reforçam com o tempo. Se algo funcionou antes, ou pareceu funcionar, tende a ser repetido. Mesmo quando o contexto já mudou, a resposta permanece a mesma. Isso não significa falta de autonomia. Significa que consciência e hábito convivem o tempo todo. O ponto de virada não costuma ser eliminar o automático, mas ampliar o nível de percepção sobre ele. Quando a pessoa começa a notar como reage, como decide e como interpreta situações, surge espaço para escolhas menos previsíveis. Essa mudança é gradual. Não acontece de um dia para o outro, nem exige vigilância constante. Muitas vezes começa apenas com observação mais honesta. Perceber quando uma reação foi automática, reconhecer padrões recorrentes, questionar conclusões que antes pareciam óbvias. E é justamente aí que ciclos começam a se diferenciar. Não necessariamente porque tudo muda externamente, mas porque a forma de responder ao que acontece deixa de ser totalmente automática. Pequenas mudanças de consciência, sustentadas ao longo do tempo, tendem a produzir efeitos mais consistentes do que decisões intensas, porém isoladas. Quando se fala em mudar de fase, existe uma expectativa comum de grandes decisões ou movimentos visíveis. Mas, na prática, ciclos raramente se transformam por um único evento. O que costuma alterar a trajetória é a consistência de pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo. Mudança real normalmente começa com percepção mais clara. Perceber padrões, reconhecer limites, entender o próprio funcionamento diante das situações. Isso não resolve tudo imediatamente,
mas altera o ponto de partida das decisões seguintes. A pessoa deixa de reagir apenas por impulso e começa a responder com um pouco mais de consciência. Depois vem a responsabilidade prática. Não no sentido de culpa, mas de autoria. Reconhecer que, dentro do que é possível controlar, existe participação própria nos resultados. Esse reconhecimento tende a aumentar a autonomia, porque desloca o foco do que não depende de você para aquilo que depende, ao menos em parte. E por fim, entra a continuidade. Pequenos ajustes feitos uma única vez têm pouco impacto. Ajustes sustentados ao longo do tempo tendem a reorganizar hábitos, percepção e direção. Não é a intensidade inicial que define mudança de ciclo, é consistência. Isso também ajuda a diferenciar mudança real de sensação de novidade. Às vezes, trocar cenário gera entusiasmo momentâneo. Mas se a forma de pensar e reagir permanece igual, a tendência é que padrões antigos reapareçam. Mudança de ciclo não é apenas fazer algo diferente. Muitas vezes, é responder de forma diferente ao que já existia. Por isso, quando um novo ano começa, a questão principal não costuma ser o que preciso fazer agora, mas o que preciso sustentar de forma diferente ao longo do tempo. Essa mudança de foco reduz impulsividade e aumenta a estabilidade. E estabilidade costuma ser um dos fatores que tornam um ciclo realmente diferente do anterior. Se existe um ponto central em tudo isso, é simples. A passagem do tempo, por si só, não reorganiza a vida. O calendário muda todos os anos. O que determina se um ciclo será diferente ou apenas continuação do anterior é a forma como cada pessoa percebe, decide e responde ao que acontece. Isso não significa que tudo depende exclusivamente da vontade individual, nem que mudanças sejam totalmente previsíveis. A vida continua trazendo variáveis, imprevistos e contextos diferentes. Mas a maneira como você se posiciona diante deles costuma ter impacto maior do que a própria data em que eles acontecem. Talvez então, a pergunta mais útil não seja: o que este novo ano vai trazer? Mas, a partir de qual postura eu vou atravessá-lo? Essa mudança de foco tende a reduzir expectativa ilusória e aumentar presença. E presença, ao longo do tempo, costuma gerar escolhas mais coerentes. Não existe promessa aqui, nem garantia de facilidade. Existe apenas a possibilidade de mais lucidez. E muitas vezes, é justamente a lucidez que evita que um ano novo seja apenas repetição silenciosa do anterior. O calendário vira sozinho. A direção da vida, normalmente não.